Eu vi quando os espíritos falaram assim, eu não vou sair. Eles estavam ali para me desafiar, eles estavam ali para querer me interromper, para fazer alguma coisa que eu ia fazer que eu não sabia o que era. Eles estavam ali para lutar contra mim, e eu não sabia o que era. Mas nesta hora em que eu estou orando na sala, a minha esposa está sonhando que uma pessoa ia se suicidar. Olha aí, ó. E os demônios sabiam Se ia ministrar essa pessoa. que eu ia ministrar essa pessoa e que eu nem sabia Quem era? quem era, e eu nem sabia que eu ia ministrar essa pessoa, não sabia o que ia acontecer, mas os demônios já sabiam que eu ia na casa dessa pessoa. E aí eu fui trabalhar, minha esposa mandou uma mensagem no meu celular, falou, nossa, eu sonhei com tal pessoa, tal, e sonhei que ela tinha um espírito de loucura, entrou nela e ela estava indo pro meio da mata. Aí eu falei assim, então vamos na casa dela hoje, né? Vamos lá, né, gente? Vamos lá ver o que está acontecendo. E aí eu fui à noite na casa dessa pessoa. Quando a gente chegou na casa dela, ela não estava na casa. Ela já estava meio atordoada, já estava andando um caminho assim sem fim, com espírito de loucura. E nós começamos a orar para o Senhor enviar o seu anjo, trazer ela de volta, tal. E aí essa pessoa voltou, ela fez uma boa caminhada, estava toda suada, não sabia para onde estava indo, não sabia o que estava fazendo. E quando ela pisou, que a gente orou, manifestou o demônio. E quando eu falei sai, eu ouvi a mesma voz que eu ouvi na sala, a mesma. Mas o meu espírito testificou demais na hora. A mesma voz, não saio. Eu ouvi a mesma coisa. Falei, ou seja, esses espíritos estavam atormentando ela ali, que ia fazer isso com ela. Primeiro foi lá em casa para tentar me impedir de ir lá, que eles sabiam que eu ia lá. E como é que eles sabiam que eu ia lá? Por causa do mover dos anjos. Sabe, o mundo espiritual começa a se mover, a movimentação angelical. Você já viu a tradição judaica sobre o nascimento de uma criança? Já viu dos isso? Anjos, né, que fica... E quando uma criança que carrega uma missão, um chamado de Deus nasce, um anjo se desloca das miríades celestiais e vai lá celebrar o nascimento daquela criança, porque ela carrega uma missão, um chamado da parte de Deus. Só que, da mesma forma que a criança se desloca, é o que o senhor está falando, existe uma entidade ali, um demônio, que vê essa movimentação angelical e entende que se o anjo está se deslocando para celebrar aquele nascimento, aquela criança vai ser alguém muito importante para essa geração. Então aquele demônio passa a perseguir a criança para o resto da vida. Que é bem isso que o senhor está falando de outra forma. Quer dizer, essas movimentações angelicais, eles sabem, né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Com certeza. Os anjos vinham. E outra, os anjos... Com Jesus não foi um anjo, foram miríades angelicais. Miríades. Imagina a movimentação. Miríades. Agora sim, é por isso que também Jesus também teve essa questão, no caso de Jesus aí, matar todas as crianças, teve que fugir. O mundo espiritual já sabia que alguém ia nascer. Sim. Então, e também tem um caso também, quando Jesus vai a Gadara, o que acontece no meio do caminho? Tempestade. Tempestade. Né? E Jesus não falou para os discípulos que estavam indo expulsar o demônio gadareno. Ele disse, entre no barco e passamos para o outro lado. Só foi isso que falou. Nem os discípulos sabiam o que ele ia fazer do outro lado. Tanto que quando você vê no texto, quando o vento, a tempestade se levanta, a Bíblia diz que Jesus os repreendeu. A gente sabe que vento, mar são coisas inanimadas, não tem vida. Sim. Mas Jesus deu palavras de ordem, de repreensão, porque ele sabia o que estava por trás daquilo. Eles sabiam já era o inimigo tentando parar o que ia acontecer com a libertação do gadareno. Exatamente, o propósito. Pastor, mas acontece muito comigo isso aí. Porque nos atendimentos que a gente faz, os bichos eles vêm. Aí eu falei assim, você tá aqui, é porque amanhã eu tenho clínica, às vezes eu nem sei com quem eu vou fazer a clínica, mas eu já sei que existe uma movimentação. É igual o senhor está falando. Isso é muito real. Isso aqui é bom a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo. Isso é uma chave para você que pode ver um grande milagre da sua vida. Você está um passo a viver de um grande milagre, mas não está entendendo o porquê das lutas que está passando. Com certeza. Porque o diabo sabe que se você pisar do outro lado vai acontecer muita coisa. Se você conseguir chegar do outro lado, pisar naquela terra, Deus vai te dar aquela terra. Você sabe que eu ensino isso também pautado no padrão de Faraó. Deus libera uma palavra para Moisés dizendo assim, liberta o meu povo vai ser liberto. O que Faraó vem fazer? Ele coloca jugo dobrado.
Ou seja, toda vez que tá pra gente receber algo, o inimigo quer colocar jugo dobrado na gente, pra gente desistir da cura, da libertação, de uma provisão, pra gente murmurar, reclamar. Exatamente. E é onde que a gente tem que ficar muito ligado aí no que o senhor tá falando. Precisa ficar muito atento ao mover do mundo espiritual. Aí eu vou mais a fundo. O Espírito conduziu Jesus no deserto. Verdade. Para ser o quê? Tentado. Tentado pelo diabo. A história de Jesus começa depois do deserto. Então a gente vê que a vida de qualquer homem de Deus e mulher de Deus sempre tem uma história antes de qualquer vida de milagre que ele viva. Primeiro tem uma fase amarga, né, de testes, de provações, de tentação do diabo. E detalhe, o Espírito conduziu justamente Jesus para isso. Você precisa ser aprovado nisso, precisa passar, precisa ser testado nisso, precisa crescer nisso. O senhor concorda que também ali foi uma patente que ele recebeu? Porque a aprovação, eu acredito nisso, a aprovação, ela ativa algo em você. Sim, sim. É igual Jó. Sim. Eu falo, pessoal, gente, Jó, ele recebe porção dobrada porque houve uma movimentação, o inimigo viu isso, entrou no tribunal de Deus. Eu falo que o livro de Jó é o livro do tribunal. E quis ali, de alguma forma, podar aquilo. Aí Deus permite tudo que permitiu, só que no final ele recebe. Exatamente. Porque ele passou por aquilo. Ou seja, ele cresceu, ele avançou. E o senhor já passou por muitas guerras também, né? Muitas. E sabe uma coisa interessante, pastor, quando o senhor fala sobre essas guerras, eu perguntei para Deus o porquê o Senhor respondeu a minha oração depois de tanto tempo. Porque o Senhor respondeu a minha oração hoje, não naquela época em que eu estava orando tanto, pedindo para que Ele me respondesse. E o que o Senhor me fez entender é o seguinte: as suas orações já estavam respondidas, porque o que você está vivendo hoje é reflexo daquilo que você já passou lá atrás. Então o meu propósito contigo não aconteceu agora, já estava acontecendo na época da tentação, das provações, dos problemas, das privações que você estava passando. Então tudo isso já era o caminho para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Deus falou comigo esses dias aí. As sementes que você plantou lá atrás de oração, de jejum, hoje está reverberando. Aquele que semeia em lágrimas, Com né? certeza. E as pessoas não entendem isso, né? E essas movimentações do reino espiritual é algo muito poderoso, né? Por isso que eu acredito quando a gente fala sobre os anjos, a ativação dos anjos, eu vejo os anjos, por exemplo, quando a gente fala de ativação dos anjos, na nossa postura, nas nossas decisões, nos nossos passos de fé, os Deus libera. Não é que os anjos, às vezes a gente imagina assim, um anjo aqui assim sentado, braços cruzados, esperando. Ele não vai fazer nada não, para mim poder fazer alguma coisa. Mas o que eu penso, o que eu acredito é assim: a nossa atitude de fé, a nossa ação, e Deus dando um comando para o anjo, sabe, para ele ir lá